Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Estamos agora nesse tempo mudando a nossa revista. Agora nós vamos trabalhar um novo foco, uma nova ênfase através da Escritura. Espero que nesse tempo também Deus continue nos abençoando. Nós vamos estudar alguns personagens bíblicos, e ver como eles se saíram em situações difíceis, assim como nós também passamos por situações difíceis. E vamos utilizar os exemplos deles, para que também tomamos posição iguais, Vemos também que não só nós passamos por problemas, mas que também homens de Deus durante a história, descritos na Bíblia, também passaram por problemas difíceis, mas Deus os abençoou grandemente. E você que está passando por problemas, ou você que passou por problemas, nós juntos poderemos aprender com esses personagens bíblicos. Que Deus esteja nos abençoando no decorrer dessas lições preciosas. E a princípio nós vamos estudar uma situação de Abraão. E para isso, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 19. Para estudo bíblico, nós precisamos ter nossas Bíblias em nossas mãos, sempre um lápis, para aquelas pessoas que gostam de anotar, algumas situações anotar também. Vamos ao texto bíblico, Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 19. E segue o texto assim: Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali, como holocausto, sobre um dos montes, que eu te indicarei. Abraão, levantando-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho, rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar onde Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: Permanecei aqui com o jumento, e eu e meu menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que ele replicou prontamente: Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar. Dispôs a lenha, depois amarrou o seu filho e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui. Não estendas a mão contra o rapaz, ordenou-lhe o anjo. Não lhes faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, o teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Iavé-Jiré, o Senhor proverá. Porque isto até os dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez, chamando Abraão
e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste em gesto e não negando o teu filho amado, o teu único filho. Esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias. E a tua descendência conquistará a cidade de todos se levantarão contra ti. Por intermédio de seus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as terras, todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Vamos falar com quem resolve os nossos problemas? Senhor, obrigado pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações. Uma palavra maravilhosa que enche o nosso coração de exemplo, de fé e de motivação. Que mesmo em meio aos problemas, meios às dificuldades são o que vão se levantar contra nós, mesmo em meio às situações difíceis que vão se levantar, sabemos que o Senhor tem a resposta. Sabemos que o Senhor é a resposta. E obrigado ao Pai por podermos fazer parte, ao Pai, dessa geração que conheceu o Senhor, dessa geração que pode aprender com Abraão, e que possamos também aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus. Amém. É um texto um pouco comprido, não é, meus irmãos? Mas eu tive que ler, porque é um texto maravilhoso, né? Um texto de provas. E também a lição também é uma lição bem comprida, né? Uma lição que traz grandes ensinamentos para nós. E o título, né? Não falei do título. O título da nossa lição é Quando na Adversidade Confiamos em Deus. A nossa lição número 1 da revista Palavra e Vida. Quando na adversidade confiamos em Deus. Tendo como exemplo aí a fé de Abraão. Vamos começar com uma pergunta. Como sacrificar aquilo que foi prometido pelo próprio Deus? Você um dia recebeu uma promessa do Pai, uma promessa do alto, e como você poderia hoje sacrificar aquilo que Deus te prometeu? Você teria essa frieza? Você teria essa capacidade? Você teria essa experiência de obediência ao Senhor? Então, como que eu poderia sacrificar aquilo que foi prometido pelo próprio Deus? Em segundo lugar, a segunda pergunta para você: como confiar num Deus que põe à prova os seus filhos amados? Como pode, né? As pessoas podem perguntar: como você pode confiar em um Deus que te põe à prova? Que te põe em provas difíceis, provas fáceis? Não sei quais as provas que você tem passado. Como confiar nesse Deus? Você pode confiar nesse Deus? Você tem confiado nesse Deus? Então o episódio, né, de Abraão aparentemente traz uma contradição entre a promessa feita por Abraão em Gênesis 12, falando que ele seria pai de uma grande nação, não é mesmo? Falando que ele seria reconhecido sobre toda a terra através do seu filho Isaque, e o filho da promessa. E ele seria herdeiro de todas, né, essas nações, herdeiro de todas essas bênçãos. E Deus pede uma prova. E essa prova aparentemente parece que vai quebrar a promessa de Deus. Deus fez uma promessa grande para Abraão, de multiplicar sobre as nações, de ser uma grande nação. E aparentemente depois ele parece voltar atrás na sua promessa, não é? Agora eu quero que você sacrifique aquilo que eu te prometi. E a gente fica assim: nossa, como que pode Deus, né? Deus frio, né? Dessa forma. Então o nascimento de Isaque em si, quando a gente vai para o texto, vai conhecer o nascimento de Isaque, a gente já vê que foi uma ação sobrenatural, né? A gente lembra que foi uma promessa, e Abraão e Sara, em sua idade já avançada, né? Hoje, né? Que loucura, né? Uma idade avançada em que eles estavam, ter filhos, nem eles mesmos acreditavam. Sara, quando recebe a promessa, ela ri, né? Ela não acredita naquilo. Como é que pode, na minha idade, eu ter um filho? Mas assim, já é ali já uma forma sobrenatural, né, o nascimento dessa criança. E muitas das vezes, né, na nossa vida, há circunstâncias, aquilo que acontece, que são coisas adversas à nossa força, que se encontram em nossa jornada,
que são as provas. Então, a nossa vida em si, a permanência humana sobre a Terra, já tem aí provas, né, a serem vencidas. Nós já temos provas em nossos caminhos, como nós vimos nas lições anteriores. E Abraão vem nos ensinar como que ele fez, né, para caminhar nesse tipo de prova. E aí sim vem o nosso ponto número 1. Reconhecemos que, como seres humanos, todos nós passamos por adversidades. Eu passo por adversidades, você passa por adversidades. Não somos melhores nem piores. Homens de Deus passaram por adversidades, mas eles também sobreviveram às adversidades e venceram as adversidades obedecendo a palavra de Deus. E você, quando você obedece a palavra de Deus, também pode sair vitorioso nas adversidades. Então, o conteúdo histórico e teológico, né, dos livros do Pentateuco, esses primeiros 5 livros da Bíblia, eles mostram o amor e a fidelidade de Deus. O homem peca, ele cai, e Deus vem sempre, desde Gênesis até Apocalipse, ele vem resgatando o homem do seu pecado, trazendo o homem de volta. Então Deus mostra o seu amor e a fidelidade por uma nação, a nação de Israel. Hoje nós somos, eu e você somos o Israel de Deus, né? Nós fomos aí adotados por Deus através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Mas Deus ainda mostra essa fidelidade e esse amor mesmo em meio em situações adversas. A gente vê que o povo, ele caía o tempo todo o povo desobedecia a Deus e sofria por causa disso. Então o Pentateuco, ele nos dá assim uma orientação. Ele demonstra a soberania de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. O poder, né, de Deus ao criar, ao cuidar, ao escolher uma nação e também cuidar dela e preservar essa nação até hoje. Mostra o poder de Deus sobre as leis da ciência, né, e dos fenômenos da natureza. Né? Quem diria Jesus andando por sobre o mar se abrindo, o Rio Jordão se abrindo, né? As muralhas de Jericó caindo. São coisas assim que falam assim, a história e a ciência tentando explicar como isso aconteceu até hoje. Né? Existem várias explicações, que o povo atravessou a pé, as muralhas caíram por causa de vibração, né? Mas a gente sabe que foi o poder de Deus atuando sobre o povo de Israel, né? E trazendo essa história para a gente, para motivar a nossa fé hoje. Apresentando os desígnios, as vontades de Deus para mim e para você, para a nossa vida, para os homens antigamente, para a nação de antigamente e hoje para nós, chegando até nós. E mostrando os propósitos de Deus, de sempre querer resgatar o homem perdido. Né? Abraão estava gerando uma nação para servir de exemplo às outras nações. O que Deus espera hoje dos seus filhos? Já pensou nisso? Deus esperava de Abraão exemplo para as nações. E o que hoje Ele espera de mim? O que será que Deus hoje espera de você? Você já pensou sobre isso? Será que você está cumprindo os desejos de Deus, aquilo que Deus tem no coração dele sobre a sua vida, sobre a vida da sua família? Será que nós estamos cumprindo, né, esses desígnios, esses desejos de Deus para nós hoje? Mas nós vemos assim mesmo que acontece ainda hoje em nossos dias, episódios e pessoas em oposição ao governo de Deus. São aquelas pessoas que vivem como se Deus não existisse, ou vivem seguindo outros deuses. Aquelas pessoas que vivem sobre sua própria vontade. Aquelas pessoas que vivem buscando coisas para alimentar o seu ego, né? A sua própria vontade, buscando fazer as coisas com o seu próprio braço, com sua própria força. E nós também aprendemos com a história, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. A história parece que se repete, né? A história parece que vem se repetindo. E nós precisamos mesmo ser exemplo para as nações. Então o Pentateuco, ele apresenta o caráter de Deus, né? Em padrões éticos, demonstrando para nós como nós devemos ser hoje. Tanto da sua justiça, tanto do seu amor. Então o Deus que providencia o alimento,
É o mesmo Deus que requer um comportamento moral nosso, né, fundamentado nos princípios e valores da nossa fé. E onde nós aprendemos isso? Através da Bíblia Sagrada, através do texto bíblico, através da palavra de Deus. Então, nesse contexto, nós podemos aprender que nas crises, nos problemas, né, que se levantam contra nós, as provações da vida do ser humano, as provações que nós passamos, as lutas enfrentadas, elas têm um sentido de missão, de restaurar o relacionamento. Lembra que o nosso relacionamento está quebrado, foi rompido o relacionamento entre nós e Deus, né? Então algumas provações elas vêm para restaurar esse relacionamento. O que muda é a nossa perspectiva diante do sofrimento. Se nós passamos por sofrimento, assim como diz Paulo, né, que nós sejamos felizes por estar passando por esse sofrimento. Mas nas adversidades, a gente aprendeu na revista passada que nós somos provados e também aprovados, assim como foi Abraão. Então o próprio Senhor Jesus, ele ensina em João 16:33 que no mundo tereis aflições. Então nós podemos esperar algumas aflições inerentes à própria vida humana. Às vezes por escolhas nossas, às vezes por um processo pedagógico de Deus para a nossa vida. Então, olhando para a experiência de Abraão, nós aprendemos que a confiança, ela nos faz vencedores. Quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos em suas palavras, quando nós botamos a nossa fé na cruz de Jesus, no sangue derramado, nós somos mais do que vencedores. Abraão, foi um grande exemplo de fé, né, na sua provação. Entregar lá o seu filho, isso não deve ter sido fácil. Não deve ter sido um filho dar uma promessa que Deus deu para ele. E agora eu tenho que sacrificar essa promessa, né? Sacrificar. Será que nós teríamos essa capacidade de obedecer, de obediência a Deus? Ou será que nós vacilaríamos os nossos joelhos? Então, nas difíceis provas pelas quais o pai da fé, Abraão, conhecido o pai da fé, passou, né, e cumpriu a missão de restaurar o relacionamento com Deus, nós vamos ver aqui alguns passos, né, difíceis, né, que deixaram a sua família e ir a um lugar, né, que ele nem mesmo conhecia. A gente vai lembrar que Abraão, ele veio de uma terra de idolatria, ele provavelmente era o idólatra, seu pai, né, e Deus o chama para ir para uma terra que ele não conhecia. Vem cá que eu vou te mostrar uma terra que é melhor do que essa. E ele escolheu obedecer a Deus. Você pode conhecer essa história em Gênesis 11, 27 até o capítulo 12, o verso 5. A gente vê Deus chamando Abraão para uma terra desconhecida. Nosso ponto B, né, o segundo aí. A provação, né, ele passou provação diante da fome. Abraão foi reprovado, pois deixou a dúvida ocupar o lugar da confiança. Ele tinha confiança em Deus, mas ali ele ficou na dúvida. E quando ele foi para o Egito, né, ele buscando a ajuda do Egito, não confiando em Deus, e ainda mentiu sobre sua esposa. Falou que a esposa não era esposa dele. Então o faraó toma, né, a esposa de Abraão, só que Deus interveio. E também está ali em Gênesis 12, você pode ver, conferir essa história até Gênesis 13, verso 4, 12, verso 10, até Gênesis 13, verso 4. São muitos textos, né, para a gente conhecer a história belíssima de Abraão. Acompanha lá, vai ser bem legal. A C, né, o terceiro ponto que nós vamos ver, a aprovação da renúncia de privilégios ou vantagens que ele e seu sobrinho, né, ao resolverem separar-se. Deus chama Abraão para uma terra, ele sozinho, e ele leva seu sobrinho. Problema, né? Uma obediência com desobediência. Ele foi, beleza, levou o sobrinho? Não mandou levar o sobrinho. E quando ele resolve, né, quando houve um desentendimento, ele falou pro sobrinho, escolhe uma terra aí. E o que o sobrinho faz? Escolhe a terra que era melhor. Escolheu a melhor parte. E mesmo assim Deus abençoou, né, Abraão, ele mesmo ficando com a terra, talvez uma terra piorzinha, uma terra difícil, cheia de pedregulho, não sei, altos e baixos e montes. Mas Deus também aprova, né, a escolha de Abraão e aquilo que ele fez. A gente vê isso em Gênesis 13, do verso 5 até o verso 18. Letra D, né, vamos pensar aqui. Também recebeu aprovação sobre a coragem, né,
além dele ter escolhido, deixado Ló escolher a terra, Ló cai nas mãos aí de salteadores e de reis, né? E tomam ali ele preso no cárcere, e Abraão vai libertar, né, o sequestrado sobrinho. E ele liberta o seu sobrinho. A gente vê também aí em Gênesis 14, do verso 1 ao 16. Abraão tendo que ir lá libertar o seu sobrinho de reis ali, que ele foi sequestrado de suas terras. Foi reprovado, pois cedeu às pressões de Sara. Deus dá uma promessa para Abraão de um filho, e a Sara vai lá e, não, vou te dar aqui Agar aqui, vamos apressar as coisas. Às vezes nós tentamos ajudar Deus em seus milagres. Deus não precisa da nossa ajuda em seus milagres. A gente aprende isso nesse relato de Sara. O que complicou, né? E complica até a história ainda hoje. Isso, a desobediência de Abraão com Sara ainda traz complicações de guerras que a gente vê naquela região ali até hoje. A gente vê isso no texto de Gênesis, capítulo 16, do verso 1 até o verso 16. Ele tem uma aprovação mais dura quando Abraão teve que vencer. Gênesis 22, do verso 1 até o verso 2, é o entregar o seu filho. Então, depois de passar por tudo isso, né, Deus pede para ele, vou provar mesmo a fé dele, vou pedir o filho da promessa. Tá vendo esse filho, quem tu amas, o filho que você muito ama? Eu vou pedir o seu filho, né, como sacrifício, né, para mim mesmo. E ele foi assim aprovado. Em todas estas circunstâncias, né, entre a fé e a crise, né, Abraão foi provado, né, nós também passamos por essas provas, né, aprovado nas provações. Então, constando uma lista como... E ele se encontra na lista de Hebreus, né, como os heróis da fé. Nós vamos lá em Hebreus 11, a gente vê Abraão ali na lista, abrindo aí a lista como um dos heróis da fé. Que a gente aprende que quando nós obedecemos a Deus, a nossa vida é muito mais fácil. Nossa vida é facilitada na obediência. Nosso segundo ponto, quando nós vencemos as provações pela obediência incondicional. Então a gente vê como deve ter sido difícil para Abraão, né? Quando a gente vai ao texto, a gente vê que Abraão parte para obedecer a Deus, para o monte que Deus mostra, e levou ali 3 dias. Você imagina 3 dias, que dias que deve ter acontecido dentro de Abraão nesses 3 dias, caminhando ao lado do seu filho, pensando, vou ter que sacrificar o meu filho. Ou pensando, Deus vai prover um sacrifício no lugar de meu filho, confiando na promessa. Acredito que ele confiou muito na promessa, pois ele falou que voltaria, né, com os seus servos. Ele falou, nós estamos indo, mas logo nós voltamos, depois de adorarmos ao Senhor. E terceiro ponto, nós vencemos pela fé no Deus da provisão. Então a gente entende, né, que assim como Deus proveu o sacrifício naquele momento para Abraão, ele também proveu, mandou o seu filho como sacrifício por mim e por você. Então Deus pegou o seu único filho, assim, né, como Abraão tinha um único filho, e que Deus pediu o sacrifício, mas Deus não sacrificou. Ao mesmo tempo, Deus mandou um cordeiro, assim como ele mandou Jesus como cordeiro, que foi imolado por mim, por você, pelos nossos pecados. O próprio Deus morrendo pelo meu e pelo seu pecado. Então, para pensar e agir. As adversidades fazem parte da experiência humana. Nós já vimos isso, estamos vendo isso aqui agora através desses homens de Deus. Entretanto, mais importante é pensarmos como temos reagido diante das adversidades e das provações da vida. Como você tem reagido diante das provações que Deus tem levantado? Diante desse tempo agora tão inesperado, não é mesmo? Segundo ponto, Deus sempre orienta nossas vidas e nos direciona para um lugar certo. Temos obedecido incondicionalmente? Quando Deus fala ao seu coração, quando Deus coloca um plano no seu coração,
você deixa que os planos morram, ou você obedece incondicionalmente. Parte pro abraço, confiando em Deus, sabendo que vai ter a vitória no final. Pense nisso. Então nós aprendemos sobre Deus, no terceiro ponto, aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Deus nunca faltará para mim nem para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus não me faltará. Então nós temos dúvidas e inseguranças, né? Muitas vezes nós temos dúvidas e inseguranças dominando os nossos corações, aquilo que a gente vê e sente. Ou estamos confiando em Deus da provisão. Então as dúvidas estão dentro do meu coração, eu vejo as dúvidas, vejo as dificuldades, vejo as adversidades. Como é difícil fazer isso, Senhor. Como não posso, não tenho força, não consigo, não tenho conhecimento. A gente vai levantando paredes, né? Obstáculos para a não obediência. Ou nós temos confiado plenamente no Senhor, que vai prover todas as coisas. Espero que você confie no Senhor. A lição, né, dessa semana é uma lição muito grande, muito cheia de detalhes. Eu passei aqui para você apenas um pouco, né, um resumo. É muito bom que você leia o texto, se aprofunde no texto, sinta como se você fosse Abraão, se coloque no lugar dele. Depois você pega o estudo, vou colocar o estudo para você no grupo, pega o estudo, leia o estudo que é muito grande. Eu passei apenas um resumo daquilo que acontece nele, muito cheio de informações, um estudo que vai edificar a sua vida. Não deixe de fazer. Eu passei aqui agora, quis apenas passar o mel, né? Para você sentir um pouco e tenha interesse pelo estudo. Um estudo maravilhoso, que Deus vai estar abençoando a sua vida, através da vida de Abraão, através do exemplo de Abraão, do exemplo de fé de Abraão. Espero que você tenha sido abençoado e também motivado a ler mais a Bíblia, a ler o estudo, a se aprofundar mais naquilo que Deus quer e também obedecer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê paz, alegria, harmonia, saúde. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você e sua família sejam abençoados. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e levam Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir.
chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, será que seja este